Bom, como eu disse na aula passada, então, hoje a gente vai fazer a segunda parte aqui, né, dos principais ensinos do movimento moderno de batalha espiritual, parte 2, né? E eu estava até comentando com o Isaías aqui no começo, já estamos aí na quarta aula, né? Tá passando bem rápido, né? E antes da gente começar, eu quero só lembrar quem já é aluno da FATERT há mais tempo, né? Eu sei que alguns vieram por causa da disciplina eletiva, né, de batalha espiritual. Quem ainda não estava matriculado, beleza, né? Quem estava só acompanhando as aulas aqui, não precisa se preocupar com o que eu vou falar não. Mas quem já era aluno, estava matriculado, estudando outras disciplinas lá, já está sabendo que a gente teve um problema lá no nosso portal e é necessário que se refaça as matrículas, né? Ou seja, o portal foi todo zerado, né? Ele está com um visual bonito lá, novo, né? A gente vai repostar tudo, mas a gente pede a compreensão dos irmãos aí com relação a isso. Quem ainda não foi matriculado é só procurar ou eu ou algum dos tutores, o Johnny, o Rafael, o Clovão, enfim, que a gente corre atrás disso aí, né? Contamos aí com a compreensão e com as orações de todos. Foi um problema que não dependeu da gente, foi do provedor, né? E é isso. Como a palavra diz, nem tudo dá graça. Mas vamos lá então, nossa aula de hoje. Então, os principais ensinos, parte 2. Então, introdução. Na aula anterior, começamos a falar sobre os principais ensinos do movimento de batalha espiritual moderno e vimos de forma bíblica o quanto eles estão em desacordo com a verdade revelada nas Escrituras. Na aula de hoje, daremos continuidade analisando outros ensinos e doutrinas do movimento, sempre tomando como base a Santa Palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que todo mal é demônio e o ministério cabalístico, tá? Talvez vocês não conheçam essa palavra, não tenham ouvido essa expressão cabalístico, mas a gente vai explicar mais na frente o que significa. Vamos lá. Vimos anteriormente que uma das principais doutrinas desse movimento é a ênfase exagerada nos demônios. Sem sombra de dúvida, podemos colocá-la como o ensino base de todas as demais doutrinas ensinadas por eles, de forma que, se ele cai, todas as outras caem, né? Então, isso aí a gente já comentou em algumas aulas, né? Se eu não me engano foi na aula 2 que a gente falou que eles têm uma ênfase exagerada no reino espiritual e principalmente nos demônios, né? De forma que, se você tira isso, né, todas as doutrinas de uma certa forma vão cair, porque tudo advém dessa ênfase exagerada que eles dão aos espíritos demoníacos, né? Tudo está ligado a isso aí. Sobre isso, Nicodemos escreveu o seguinte: a doutrina mais fundamental do movimento de batalha espiritual é que todos os males que acometem as pessoas, a sociedade, a igreja e os cristãos individualmente são produzidos diretamente por demônios, os quais se instalam na vida de crentes ou descrentes e nas estruturas sociais, políticas e econômicas de determinadas regiões geográficas. Portanto, a estratégia principal da igreja para ajudar as pessoas é sempre confrontar e expelir essas entidades malignas. Possivelmente, essa visão do mundo e da missão da igreja seja a característica mais distintiva, né, do movimento. Então, o reverendo Augusto Nicodemos ele confirma, né, que esse é o ensino base, é o ensino principal deles, né? E ele destaca, eu achei interessante, que na visão dos proponentes desse movimento, desses ensinos, né, tudo é culpa dos demônios, né? Os demônios têm responsabilidade por tudo que acontece de forma geral. Como ele diz ali, se instalam na vida de crentes ou descrentes, então ninguém está salvo. Vai ter influência também nas estruturas sociais, nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas de determinadas regiões. Tem uma relação com o que a gente já falou da questão dos os espíritos territoriais, né, que vão atuar na mente deles, né, eles creem dessa forma. Então, tudo está relacionado com isso, né? E, sendo assim, para eles, a principal forma de atuação da igreja no mundo é exatamente de guerrear contra esses espíritos, né? Voltando aqui, como bem descreveu o reverendo Augustus, essa visão de mundo e da missão da igreja possivelmente sejam a principal característica desse movimento, pois muitos ensinos irão se desdobrar daí, né? Então, praticamente tudo vai sair daqui. Seguindo essa linha de raciocínio, segundo eles, toda dor, sofrimento, miséria que são encontrados no mundo são de responsabilidade dos espíritos malignos, incluindo as doenças, os relacionamentos arruinados, o desemprego, a fome, a opressão, a injustiça social, a corrupção e até
os pecados, como prostituição, lascívia, imoralidade, adultério, desonestidade, embriaguez e outros desvios morais de comportamento. Então tudo, sem exceção, eles vão colocar na conta dos demônios. Tudo é uma ação direta dos demônios, né? A gente falou em algum, acho que foi na segunda aula também, não, acho que foi na terceira aula, foi na aula passada, né? A gente falou da questão a diferença que há entre o mal moral e o mal circunstancial. Então eles não levam em consideração isso. O mal moral, relembrando aqui, é o mal que advém do pecado, né? Todo pecado, de forma geral, obviamente vem do mal moral, mas existem maus circunstanciais. É claro que todo mal entrou no mundo por causa do pecado de Adão, né? Por causa do pecado original, né? Mas nem todos os maus que acontecem no mundo têm uma relação direta com o pecado original ou com o mal moral, né? Às vezes é um mal circunstancial, né? Eu acho que isso ficou bem claro naquela aula. Então, mas eles não vão fazer essa distinção. Então tudo para eles é demônio, o demônio que vai agir em determinadas situações, em determinados locais, que vão provocar doenças, vão dividir, fazer famílias serem divididas, fazer as pessoas se separarem, fome, desemprego, né? Tudo que eu citei ali, eles vão relacionar isso com o demônio. E eles vão colocar que a igreja, o papel principal dela, então, é guerrear contra isso, para que essa situação mude, né? Isso explica a visão deles de como deve ser a ação da igreja a nível evangelístico e pastoral, empregando o método ecabalístico, que indica, aquele D está sobrando, que indica a expulsão de demônios com o intuito de libertar não só pessoas, como também a sociedade. Então, eles vão explicar então que a igreja tem que agir, como eu já tenho falado até aqui, né? Guerreando, e também a nível, não só a nível de guerra no aspecto evangelístico, mas também no aspecto pastoral, ou seja, a ação da igreja vai se dar nessas duas frentes, no aspecto evangelístico, então vai ter que guerrear para poder expulsar os espíritos territoriais, os demônios que estão agindo em determinada situação, e também no aspecto pastoral, no aspecto individual, no aspecto ali do pastoreio, do cuidado de cada pessoa. E eles vão usar esse método aí chamado ecabalístico, né? O termo ecabalístico é oriundo do grego ekabalo, que significa expelir ou expulsar, e é a expressão usada nos evangelhos quando se refere aos exorcismos realizados por Jesus. Então, esse método ecabalístico faz referência ao ato de expulsar demônios. Então, dessa forma ficou claro para entender que tudo para eles, então, que a igreja deve fazer nesse sentido, de expulsar, de libertar as pessoas, libertar os sistemas, libertar todo o mal que está acometendo as estruturas, quer sejam sociais, políticas, enfim, tudo está relacionado com isso aí. Nesse sentido, no aspecto do evangelismo, eles afirmam que primeiro se deve identificar e expulsar os chamados espíritos territoriais de uma determinada região, para que as pessoas possam ser alcançadas por Cristo. Nós já falamos um pouco disso, né? Eles vão dizer que muitas vezes o evangelho não avança numa determinada região geográfica, porque há ali uma atuação de determinados espíritos territoriais que impedem, que cegam as pessoas, que façam com que as pessoas não ouçam, mas não entendam a palavra, que a palavra não chegue ao coração, enfim, vão ser vários argumentos que eles vão usar, né, para dizer, para afirmar que existem espíritos territoriais que atuam especificamente nesse sentido, né? Porém, né, o curioso é que não encontramos nem sequer uma citação no Novo Testamento que corrobore com esse ensino. Em nenhum local das Escrituras é escrito que Jesus ou alguns dos discípulos fizeram algum tipo de oração para cancelar o poder e a atuação do suposto espírito territorial de uma determinada região. O avanço do reino de Deus e do evangelho se deu unicamente pelo poder da pregação da palavra. Então, a gente não vai encontrar, se você analisar os evangelhos, você não vai encontrar em nenhuma passagem, nenhum texto, nenhum capítulo, nada, né, dizendo algo que sequer chegue perto disso, que sequer assim a gente possa usar, mas eles usaram isso aqui, não é bem isso, mas nada, não tem nenhum texto que possa basear, que vá corroborar com esse ensino. O que a gente vê é que quando tanto Jesus quanto depois os discípulos vão pregar a palavra, o que faz a diferença, o que faz o reino de Deus avançar,
é o poder unicamente da palavra de Deus. Então, a gente não vê os discípulos ou Jesus chegando no local e fazendo alguma oração de quebra para que o evangelho possa alcançar as pessoas ali, para que o espírito que cega as pessoas não pare de cegar, que o espírito que tira o entendimento da palavra pare de agir. Não tem nada disso, né? Então, mais uma vez citando Nicodemos, em seu livro, falando sobre os ensinos de Peter Wagner, nós já falamos sobre ele, né, que é um dos principais proponentes desse movimento, ele vai dizer algo muito interessante que vai confirmar isso. O que ele diz? A fala é do Wagner, né, o Nicodemos citando o Wagner. Wagner apela ainda para o encontro de Paulo com o bruxo Elimas, registrado lá em Atos 13, dos versículos 6 a 13. Né? Para ele, a passagem é um exemplo da quebra do poder de um espírito maligno sobre um local, mediante o confronto vitorioso com um bruxo. Mas o próprio Wagner é obrigado a admitir que Paulo não menciona nem se dirige a qualquer espírito maligno, que porventura seria a potestade de Chipre. Não lhe dá ordens ou coisa do gênero. Se havia um príncipe de Chipre, Paulo o ignorou totalmente. Não há nada na passagem que sugira que a conversão do procônsul Sérgio Paulo tenha sido o resultado da libertação da ilha do poder daquela potestade demoníaca. Então, para quem não conhece a passagem, Paulo chega nessa localidade, começa a pregar ali, e ali se apresenta aí um bruxo, né? E no vai e vem do trabalho de Paulo, o trabalho missionário de Paulo, o procônsul do local, o Sérgio Paulo, né? Ele se converte, né? E eles usam esse texto pelo fato de que a Bíblia descreve esse bruxo, né? O bruxo Elimas, né? Eles vão dizer que ali houve uma quebra, que Paulo orou para quebrar, mas não tem nenhum, o texto não fala. Eu vou até ler para vocês, que é interessante de ler. Vou ler aqui Atos, deixa eu abrir aqui. Atos capítulo 13. Vocês vão ver que não tem nada disso, né? Eles fazem uma afirmação totalmente fora do contexto, eles colocam uma coisa que não está no texto. É uma inferência assim descabida, né? Então Atos capítulo 13, a partir do verso 6, vai dizer assim, ó: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Né? Então é interessante que ele tenta atrapalhar ali a pregação de Paulo, tenta atrapalhar o entendimento ali do procônsul, né? E Paulo vira para ele, pro ser humano, né, o Elimas, e fala, cadê? Deixa eu achar aqui a parte, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Então ele se dirige a Elimas, ele não se dirige à entidade, não se dirige ao diabo, a um espírito maligno, ao demônio, não faz nenhuma oração de quebra, não faz nenhuma oração de guerra, cancelando, anulando, nada. Ele fala para ele, e com autoridade do Espírito Santo ele fala: e agora a mão do Senhor está contra você. Ou seja, não precisa quebrar nada, não, agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego. E o que Paulo fala acontece, né? Então não tem base nenhuma para eles usarem essa passagem, né, para afirmar o que eles afirmam. O áudio está ruim para vocês, queridos, aí? Tá craquelando um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha câmera para ver se pode ser isso, que pode ser por causa da internet, né, que tá meio ruim hoje. Melhorou aí? Vê se melhorou agora. Melhorou ou tá a mesma coisa? Pra mim, não sei pros outros, pra mim tá a mesma coisa, hein? É o meu sinal da internet que tá meio ruim mesmo. Amém. Vamos seguindo. Tá a mesma coisa. Vamos seguindo e
Qualquer coisa os irmãos escutam a gravação depois, que na gravação, como pega o áudio direto do microfone, né, fica um pouco melhor, mas vamos lá. A internet hoje resolveu não colaborar, eu até reiniciei o modo no começo da aula, mas infelizmente. Então vamos lá. Então deu para perceber que essa base, essa afirmação deles em cima desse texto, dessa passagem, não tem nada a ver, né? Ela não tem nada a ver com o que eles falam, né? É um texto completamente fora do contexto, eles colocam uma coisa que não acontece no texto, né? No aspecto pastoral, eles irão usar o mesmo raciocínio, afirmando que o modus operandi é o mesmo, ou seja, deve-se expulsar os espíritos malignos, que segundo eles, não só escravizam, mas também são responsáveis pelos pecados e desvios morais. Então, além desse entendimento de que quando vai se evangelizar um local, deve-se fazer uma oração de quebra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas uma guerra espiritual para que haja ali um cancelamento da atuação dos espíritos, dos demônios, das entidades daquele território e tal. Quando você vai para o aspecto pastoral, ou seja, vai cuidar de uma pessoa, vai discipular uma pessoa, o procedimento é o mesmo, né? A gente tem que identificar e expulsar os espíritos que, como eles costumam dizer, escravizam as pessoas, e esses espíritos também são responsáveis pelos pecados e pelos desvios morais de cada um, né, das pessoas. Então, dessa forma, um pecado sexual, por exemplo, tem como responsável o chamado demônio da lascívia, né? Alguns proponentes desse movimento vão até dar nomes aos demônios, nomes específicos de acordo com cada pecado. Eu não quis citar aqui porque isso não tem base bíblica nenhuma também, né? A base deles às vezes é entrevista com o demônio, entrevista com o pai de santo, aí cada pecado às vezes tem um demônio, uma entidade específica que atua numa determinada situação, né? Mas não tem base bíblica nenhuma. Mas muitas vezes vão falar isso, se o cara tem um problema na área sexual, é o demônio da lascívia que está atuando na vida dele, é o demônio específico que faz as pessoas pecarem na área sexual e tal. E não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia em momento algum fala que existe um demônio específico para cada pecado. Os demônios, a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas não fala que tem um demônio específico para cada pecado, para cada atuação, para cada situação, né? Não existe base para isso. Da mesma forma, pecados como corrupção, roubo e mentira têm, segundo eles, né, um espírito maligno responsável que deve ser identificado e expulso. Em alguns casos, é até ensinado que caso o demônio expulso retorne, você mesmo pode expulsá-lo novamente. Estou falando que isso eu já presenciei, eu já vi. Vamos imaginar que a pessoa faça parte lá de uma clínica de cura, de libertação, algo nesse sentido. Ali aconteça um trabalho, uma oração de quebra e se expulse ali o demônio e a pessoa até experimente, né, uma certa melhora e depois aquilo volta, tá? Aí a pessoa é orientada que ela mesma agora já pode, ela mesma resistir, ela mesma pode orar e cancelando. Então isso cria uma dependência nada saudável, né, com relação aos demônios, com relação aos espíritos, ou seja, a pessoa fica ali num ciclo vicioso. Eu já vi casos, por exemplo, pessoas que tinham um problema na área de pornografia, masturbação, algo nesse sentido. Isso é um demônio que atua na sua vida. Você, aí fazia ali a clínica, tentava descobrir quando começou aquilo, orava, cancelava, procurava saber se aquilo não tinha alguma relação com algum pecado de algum antepassado e tal. Depois de feito ali o trabalho, se a pessoa depois voltasse a ter problemas, ela mesma podia orar e ela mesma cancelar. Basicamente é assim que funciona, que é uma luta, eles vão falar que às vezes é um processo, enfim. E aí nos surgem algumas perguntas, né, que merecem a nossa atenção, como eu coloquei aí. Se isso for verdade, se esse ensino for verdadeiro, onde entra então o modelo bíblico de arrependimento, confissão e abandono do pecado, assim como é descrito, por exemplo, em Provérbios 28:13, que diz: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Só para citar um texto, porque existem vários outros textos que vão corroborar com isso que eu acabei de falar. Ou seja, o ensino bíblico é que para qualquer pecado deve haver arrependimento, seguido de confissão e seguido de abandono. Então, em primeiro lugar, acontece o arrependimento. E o que é o arrependimento? É o reconhecimento
o incômodo daquela situação, de que aquela situação, o ato cometido não agrada a Deus, né? É até importante lembrar a diferença de arrependimento e remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento é quando você sente vergonha, sente peso, sente dor pelo pecado, porque ele ofende a Deus, né? Já o remorso, às vezes é parecido o sentimento, mas o remorso muitas vezes está mais relacionado com as consequências, né, do pecado. Ou seja, se não tivesse consequências graves e drásticas para determinados pecados, as pessoas nunca sentiriam nada, continuariam pecando deliberadamente, tá? Então, basicamente essa é a diferença. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando, o modelo bíblico é esse, é um modelo de arrependimento, confissão e abandono. Então, pecou, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Eu tenho que entender que o que eu fiz foi errado, que aquilo ofendeu a Deus, que Deus não se agrada daquilo, que aquela atitude não glorifica a Deus. Eu tenho que confessar. Pecado tem nome e sobrenome, né? A gente brinca que a gente não adianta pecar, cometer aquele monte de pecado, depois chegar para o Senhor e orar: Senhor, me perdoa a minha multidão de pecados, perdoa todos os meus pecados. Não, o pecado tem nome, né? Você não pecou tudo de uma vez só, pecou um por vez, não pede perdão por vez, dá um nome: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. E a comprovação de que houve um arrependimento genuíno é o abandono da prática, né? Esse é o modelo bíblico, é isso que a Bíblia mostra, né? Outra pergunta: se isso for verdade, se esse ensino deles for verdade, onde entra a atuação do Espírito Santo? Que segundo a Bíblia, lá em João 16, 7 a 11, diz que ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e gera em nós o querer efetuar. Filipenses 2,13. Então, é a atuação do Espírito Santo que gera em nós esse processo contínuo de santificação. Não é uma clínica de cura e libertação, não é ficar dependente de cancelar, orar, fazer oração de quebra disso, daquilo, a demônio, cancelar a atuação de demônio. E não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que é gerada através do Espírito Santo, é a atuação dele em mim, é que vai me convencer da justiça, do pecado e do juízo, né? Outra pergunta: se isso tudo for verdade, onde entra a nossa responsabilidade? Se tudo advém dos demônios. Ou seja, se tudo é provocado pelo demônio, qual é a minha culpa? Qual é a minha responsabilidade? Se é provocado pelo demônio, então eu tenho que orar e cancelar o demônio. Acabou. A culpa não é minha, né? Não é o que a Bíblia vai ensinar, né? Nós temos responsabilidade pelos nossos atos. A palavra vai dizer isso mais de uma vez, em várias situações. Então, mais uma vez, o reverendo Augusto Nicodemos sintetiza bem isso. O que ele vai dizer? Antes do surgimento desse movimento, pensamentos eróticos reincidentes eram considerados como sendo da responsabilidade do próprio indivíduo, que os alimentava de alguma maneira. A solução era confessar a Deus as vezes em que permitimos e alimentamos esses pensamentos e tomar as providências para que os mesmos não encontrassem mais lugar. O crente era orientado a resistir ao diabo, com a promessa que ele haveria de fugir. Tiago 4,7 fala disso, né? Não se resolvia culpa pessoal com exorcismo, nem se substituía a responsabilidade individual pela demonização. Então isso é muito importante. O reverendo confirma o que eu falei anteriormente, né? Então, antes desse movimento, os pensamentos eróticos, ou qualquer que seja o tipo de pecado, eles eram considerados como sendo da responsabilidade daquele que o cometeu, né? Da pessoa que de alguma maneira alimentava. Eu lembro certa vez que eu aconselhei um adolescente que estava com problema de pornografia. Durante um tempo, assim, eu fiz vários gabinetes com ele, vários momentos de conversa, e ele sofreu para vencer aquele problema. Era um vício realmente que ele foi alimentando durante os anos. Então não foi uma tarefa fácil assim para que ele se libertasse daquilo. Mas uma grande parcela era culpa dele. Por quê? Porque ele vacilava, ele alimentava, às vezes na internet, sites que não devia, às vezes não fugia da aparência do mal, que a palavra fala, né? Não fugia, a palavra fala para a gente fugir daquilo que aparenta ser o mal, quem dirá o mal. Esse rapaz mesmo, eu lembro que muitas vezes ele ia até o limite, sabe? Para ver, será que é mal? Será que... Deixa eu ir mais um pouquinho perto para ver. Era nesse sentido. Então, ele era um rapaz que era fraco na área, né? Já tinha caído várias vezes,
Quantas vezes ele me procurava, pastor, errei de novo, caí de novo, fiz isso e aquilo. Aí quando eu ia puxar, que eu ia fazendo as perguntas para ele, eu vi que ele tinha vacilado. Eu falei, pô, cara, por que você entrou nesse site? Por que você ficou nessa conversa? Por que isso? Por que aquilo? Por que você não evitou aquilo? E tal. Às vezes a tentação começava no bate-papo com os colegas da escola. Às vezes chegava um colega que trazia uma imagem no celular ou uma revista que excitava ele. E por aí, eu falei, cara, você vacilou. Teve vários momentos onde você poderia ter cortado ali o mal e você não cortou. Então, ia orientando ele naquele sentido. Com o tempo, ele foi aprendendo a lidar, aprendendo a fugir da aparência do mal, né? E foi tendo mais condições de agir, como o Tiago fala, resistir ao diabo. Só que resistir ao diabo, a gente tem sempre que lembrar o que fala no começo, né? Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em primeiro lugar, tem que haver a sujeição. Primeiro sujeição, depois a resistência. Aí sim, o diabo foge. Sem sujeição a Deus não existe a capacidade, né, de resistir ao diabo. Então isso é importante também. Então esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico não vai mostrar, não vai corroborar, não vai dar base para tirar a culpa pessoal e colocar a culpa, né, numa demonização, numa possessão, seja lá o que for. Eles vão usar vários termos aí, eles vão fazer distinções entre possessão, demonização, vão usar termos diferentes, mas enfim, muitas vezes é carne mesmo, a culpa é do cara, né? A culpa é da pessoa que fez aquilo. Jesus disse que quem conhece a palavra é liberto, né? Passagem muito conhecida, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E ele ainda completou no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu não preciso ficar orando para me libertar de demônio que atua na área sexual, que atua na área, sei lá, na área do orgulho, o demônio de não sei o que, demônio do roubo, o demônio daquilo. Não. Se o Filho eu vou libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sou mais escravo daquilo, né? Aí, presta bastante atenção nessa parte aí, ó. Nós fomos justificados. Isso significa que o pecado não mais nos condena. Na cruz de Cristo, a primeira coisa que ele fez foi nos tornar justos. Segundo nós mesmos, segundo os nossos méritos? Não, segundo os méritos dele. Ele nos tornou justos. Nós somos justos por causa dele, né? Quando Deus olha para nós, ele nos vê cada um de nós como justos por causa de Cristo, porque ele vê Cristo através de nós. Cristo, como Paulo vai falar, é a propiciação pelos nossos pecados, né? Continuando, a justificação nos leva à santificação, ou seja, nós fomos tornados justos, né, por Cristo. Então, a justificação nos leva ao quê? À santificação, que significa que o pecado não reina mais sobre nós. Ou seja, o pecado não reina mais, o pecado não tem mais poder. Ah, pastor, mas eu continuo pecando? Sim, mas a gente não peca mais da mesma forma que era antigamente, porque nós não somos mais escravos. Hoje, nós temos condições de resistir ao pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Através dele, nós temos condições de resistir. Antes, nós não tínhamos a mínima condição de fazer isso, porque éramos escravos. Mas, como Cristo nos justificou, ele nos leva à segunda etapa, que é a santificação. Algo que antes, sem o Espírito Santo, não tinha condições de fazer. E a santificação ela é um processo. Esse processo começa ali na justificação, né, e vai terminar só quando Cristo voltar para nos buscar. Mas a santificação significa que o pecado não reina mais sobre nós, né? E como eu coloquei ali, através do Espírito Santo temos condições de resisti-lo. Resisti-lo a quem? Ao pecado. Então esse processo, como eu falei, né, só terá fim quando Cristo vier nos buscar. Aí sim atingiremos a glorificação, onde o pecado não mais existirá, né? Que é o momento que todos nós esperamos, né, quando vamos encontrar com Cristo, quando ele virá nos buscar, receberemos, né, o corpo transformado. Aí não vai haver mais pecado, né? Será maravilhoso. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o quê? Temos que mortificar nossos desejos a cada dia, para que as obras da carne deem lugar ao fruto do Espírito, né, que é descrito lá em Gálatas 5, de 16 a 26. Então isso é muito importante, né? Quando eu não mortifico os meus desejos, os desejos da carne, o que vai acontecer? As obras da carne, né, elas vão continuar tendo força na minha vida, vão continuar atuando na minha vida. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que mortificar os desejos para que as obras da carne deem lugar ao fruto, né? Não é os frutos não, tá? É ao fruto do Espírito, que Paulo vai descrever em Gálatas 5, de 16
a 26. É assim que funciona, né? Então a gente percebe que eles vão fazer uma confusão das obras da carne com a operação de demônios em nossa vida. Ou seja, aquilo que Paulo chama de obras da carne, em Gálatas, eles vão falar que é a atuação de demônios, né? Então a gente tem que fazer essa diferença. Até porque demônio nenhum pega na mão de ninguém para pecar, né? A pessoa vai pela própria concupiscência dela, como diz na palavra. Boa fala. E é exatamente isso que a palavra fala, né? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Né? A palavra nesse texto fala que a concupiscência nos atrai, ela nos leva. Né? Mas é um desejo que tem em cada um de nós. Aí uma vez alguém me perguntou, conversando sobre isso, alguém perguntou, pastor, qual que é o meu? Eu falei, meu amigo, não sei. Você tem que conhecer. Às vezes convivendo você conhece a pessoa, né? Quando você convive muito com a pessoa. A esposa conhece bem o marido conhece bem a esposa, que conhece bem os filhos e por aí vai. Mas cada um tem uma, então você tem que procurar se conhecer. Poxa, qual é a minha fraqueza? Onde eu caio? Tem homem que a fraqueza dele é mulher. Não quer dizer que todo homem a fraqueza é mulher. Tem homem que às vezes o problema dele é poder, é dinheiro, é mentira. Mesma coisa mulher, né? Vai ter ali as suas guerras, as suas lutas. E isso não está nem relacionado a uma questão do gênero, não está relacionado a cada pessoa. A palavra fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então você tem que descobrir o que te atrai mais e lutar, focar naquilo ali. Aí aquilo que te atrai mais, você tem que dar mais atenção. Aquilo que é a sua fraqueza, você tem que vigiar mais. Você tem que ficar mais atento, fugir mais da aparência do mal, né? Igual o rapazinho que eu dei, o adolescente que eu dei exemplo aqui, que eu aconselhei durante uns anos, né? Com relação à questão da pornografia, eu falei, cara, esse é o teu problema agora. Você tem que focar nisso aí, lutar contra isso aí e não vacilar, meu irmão. Quando começou a tentação aparecer ali, foge, vai embora, vai tomar um banho frio, vai correr uma maratona, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai fazer outra coisa. Mas evita ao máximo pecar, evita ao máximo cair, porque toda vez que você cai, você está alimentando mais esse desejo carnal seu, né? E graças a Deus, depois de um tempo, né, ele foi entendendo e foi conseguindo colocar aquilo em prática, né? Então é importante observar isso. E não foi com oração de quebra, não foi expulsando o demônio da lascívia, não foi dando ordem para ele parar de agir na vida desse rapaz, não foi declarando que ele não teria mais poder sobre a vida dele, que não poderia levar mais ele a pecar, né? Eu falei, cara, você tem crê que Cristo é seu Salvador, você reconhece Ele como Senhor da sua vida, você confessa Ele sim, então o Espírito Santo habita em você, cara. Então tenha certeza disso, convicção, e agora, meu amigo, faça a parte que lhe deve, que é a parte de resistir ao diabo, que é a parte de fugir da aparência do mal, né? Que é a parte de lutar contra esses desejos, né? E é isso. Próximo ensino aqui, não sei se mais alguém tem algum comentário, fiquem à vontade, eu gosto quando vocês participem, tá? Pode ficar à vontade para comentar ou no chat aí, ou pelo áudio também, como Isaías fez. Mas o próximo ensino que eles vão trazer é a demonização das estruturas e a oração de guerra. Então, segundo os adeptos do movimento de batalha espiritual moderno, as estruturas sociopolíticas podem ser demonizadas. Isso acontece quando elas são invadidas por entidades espirituais malignas que oprimem os povos e controlam a sociedade, né? Em seu livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, Robert Lynch, é um nome Linticum, um nomezinho meio esquisito, um sobrenome, né? Que ele diz? Ele diz que as cidades são a habitação do mal pessoal, sistêmico e dos principados e potestades. Na mesma linha de raciocínio, Peter Wagner diz que estruturas sociais podem e são frequentemente demonizadas por personalidades demoníacas extremamente perniciosas e dominadoras. Já Neuza Itioca afirma que principados e potestades estão nas estruturas sociais do Brasil influenciando de todas as formas, tá? Então isso é um pensamento comum da galera que está envolvida com esse movimento de batalha espiritual moderno, né? De que estruturas sociopolíticas podem ser demonizadas, né? Então dessa crença, né, desse ensino que vai surgir aqui a ideia, né, que é a ideia da oração de guerra, que segundo eles
consiste em amarrar o demônio ou declarar a queda das entidades e espíritos atuantes em cada região. Você já deve ter ouvido a expressão, está amarrado em nome de Jesus. Né? Eu decreto que esse demônio, que esse espírito não tem mais poder, não pode atuar e por aí vai. Né? Vem daí. É isso que é a famosa oração de guerra. São orações dirigidas às entidades, aos espíritos, com o intuito de amarrar, cancelar, decretar, manietar. São várias expressões usadas, né, nesses momentos, né, que eles chamam de oração de guerra. Então essa oração de guerra deve ser feita em voz alta, é importante isso, tá? Declarando em nome de Jesus que todo o mal está derrotado e anulado. Assim como descreve Augusto. A igreja pode amarrar pela oração de guerra não somente os demônios que controlam as estruturas e os sistemas sociais, mas particularmente os espíritos malignos supostamente responsáveis por desvios morais de comportamento, como o demônio da embriaguez, demônios dos vícios ou demônio das drogas. O método é vocalizar a ordem, eu te amarro em nome de Jesus, e então declarar que o demônio está amarrado. Né? É muito importante nesse confronto, identificar o demônio. Isso se faz conjurando-o em nome de Jesus a revelar seu nome e outros segredos da hierarquia demoníaca. Né? Era até aqui, eu acabei copiando a parte do livro maior, depois eu vou apagar esse registros aqui. Mas a fala do Nicodemos corrobora, né, com o que eu falei sobre a questão da oração de guerra. Então a gente viu aqui que tem várias crenças, né, que pode amarrar pela oração de guerra, que os demônios controlam, né, estruturas e sistemas sociais, que os espíritos malignos, né, são responsáveis por desvios morais de comportamento, como o demônio da embriaguez. Por exemplo, eu já vi falar que se numa família tem uma incidência muito grande de alcoolismo, é porque tem um demônio da embriaguez atuando lá. Demônio dos vícios, né? Eu já participei de eventos assim que já presenciei, infelizmente, eventos de oração de quebra, lista de oração de quebras, aí ficava horas ali falando o nome de demônio, cancelando. Eu cancelo a atuação de não sei o que, do demônio que atuou nisso, que não sei o que, não sei o que. Demônio das drogas, vão justificar por que, por exemplo, determinadas regiões, bairros, tem uma incidência muito grande de violência relacionada ao tráfico. Vão falar que é uma atuação demoníaca específica, um espírito isso, aquilo, outro. Né? Esquecem de levar em consideração o aspecto cultural de cada região. Né? Então não é uma questão especificamente demoníaca. É claro que por trás daquilo que está acontecendo ali do aspecto cultural tem uma atuação demoníaca. Claro, os demônios vão agir dentro da cultura, né? Mas está muito mais relacionado com a cultura do local, do país, do bairro, com a questão social. Né? Um bairro mais pobre, por exemplo, é uma tendência a ter pessoas que acabam se envolvendo mais com drogas, com bebida alcoólica, né? E vários outros problemas, com violência, né? Acaba acontecendo isso. Isso tem uma explicação sociológica para isso também, que eu não vou entrar aqui. Tem várias outras explicações, mas a explicação que eles vão dar é a questão demoníaca, ou seja, e aí com a oração de guerra você consegue amarrar, manietar, cancelar, decretar o fim, decretar a queda. São várias expressões que são usadas, né, nessa oração de guerra aí. Então, além disso, pela palavra de fé, os crentes devem declarar também a vitória e o poder de Cristo sobre a região em foco. Então, eles vão usar isso também. Eles vão falar que, além de decretar, amarrar, manietar, ou seja, cancelar a atuação do demônio naquele local, ou naquela pessoa, ou na estrutura ali social, tal, você deve também, pela palavra de fé, declarar a vitória e o poder de Cristo. Não adianta você só manietar o demônio e no final, não, você tem que ir, declaramos agora, em nome de Jesus, que agora esse local pertence ao Senhor Jesus, que não sei o que, tal. Aqui no meu estado, passou uns anos atrás, teve um prefeito que, na época do carnaval, ele deu a chave da cidade para... ele não deu a chave da cidade para pro Rei Momo, né? Acho que é Rei Momo que fala, né? Que todo ano faz isso, né? Quando tem um carnaval, eles dão a chave da cidade pro Rei Momo. Aí que, segundo eles, essa atitude de entregar a chave da cidade na época do carnaval é entregar a cidade para as entidades demoníacas atuarem, por isso que acontece um monte de coisa, que não sei o que, tal. Aí
esse prefeito, um prefeito aqui, ele era evangélico e ele quebrou isso. Na verdade não foi só num ano não, foram uns 4 anos dele, ele não entregou a chave para o rei Momo, né? E ele, se eu não me engano, ele entregou a chave da cidade para um pastor, para um padre, eu não lembro, ele fez uma coisa nesse sentido. Teve muita crítica, teve muito elogio, teve gente que achou massa e tal. Aí teve um monte de gente que achou que aquilo ali ia diminuir o poder do carnaval, que ia acabar o carnaval aqui. O pessoal falou, agora acaba o carnaval, agora acaba a fornicação, acaba a droga, acaba a bebedice, porque não está dando mais a chave. Mudou alguma coisa? Não, só não entrega a chave pro rei Momo, né? Continua tendo a mesma coisa, inclusive esse ano, tá? Esse ano e o ano passado, né? Eu vou falar desse ano especificamente, que com a pandemia global aí, com Covid, com a gente não podendo sair, com decreto aqui baixado para não ter aglomeração, a galera fez carnaval, teve tudo quanto é tipo de porcaria na rua, teve, enfim, mais isolado, não foi igual foi nos outros anos, porque eles tinham que fazer meio escondido, mas teve tudo, bebedeira, droga, fornicação, né? Teve várias notícias, teve gente que foi presa, teve violência, enfim, mudou nada, né? Então, e as pessoas, eu lembro que nessa época declarava Vila Velha do Senhor Jesus, Vila Velha do Senhor Jesus, e até agora isso de fato não aconteceu, não nesse sentido que eles colocam, né? O Isaías colocou, declarar é um tipo de fatality no demônio, kkk, para garantir que ele foi derrotado. É basicamente isso, e não funciona, né? Então, por conta disso, pastores, líderes e ministérios de música que têm ligação direta ou indireta com o movimento têm feito orações e unções, até coloquei ele entre aspas ali, por locais estratégicos ou em locais estratégicos do Brasil, assim como por autoridades ou em algumas autoridades como presidentes, governadores e prefeitos. Eu ia até citar nomes aqui, mas achei melhor não. Acho que nem precisa, que você já sabe. Mas eu ia citar nomes de situações onde foi feito isso, né? Esse tipo de situação aí onde líderes, pastores foram a determinados locais, fizeram unção com óleo, oração de não sei o que, declarando e tal. Eu separei só, acho que 2 exemplos aqui, ó. Um exemplo foi um encontro interdenominacional, não sei quem se lembra disso aí, que contou com a presença de nomes como Márcio Valadão, Ademar de Campos, Lucinho Barreto, Hudson Medeiros, Paulo Vieira, Costa Neto, Valnice Milhomes, Ana Paula Valadão, Delino Marçal, Fred e Flávia Arraes, Marise Friesen, Disco Preze, Ana Nóbrega, Isaías Saad, entre outros, e que, segundo a pastora Ezenete Rodrigues, organizadora do evento, teve como objetivo determinar que o governo do Brasil é do Senhor Jesus. O professor José Augusto colocou, só a gangue, pois é. Então, eu coloquei, se vocês pegarem na referência, tem aqui o número 8 aqui, vai ter o link lá no site de onde eu tirei isso, tá? Eu não estou inventando nada disso não. Você vai ter um vídeo lá dessa pastora Ezenete Rodrigues, ela falando isso, ela falando que o objetivo desse evento que aconteceu era determinar que o governo do Brasil é do Senhor Jesus. Então eles foram lá, fizeram não sei quantas horas de adoração, jogaram óleo em Brasília, fizeram ato profético, fizeram uma pá de coisa lá, mística, e declararam em alto e bom som várias vezes que o Brasil é do Senhor Jesus. Vocês vão encontrar vídeo disso aí e de outros movimentos. Vocês vão encontrar lá a Ana Paula Valadão fazendo oração de joelho pelo Brasil, orando pela Dilma, orando pelo Lula, orando pelo Bolsonaro, e nada muda no Brasil, né? Por quê? Porque não é assim, cara. Não é declarando. Eu até creio que é possível acontecer uma mudança através do discipulado, através da pregação genuína da palavra, através da mudança de vida, e não declarando isso, declarando aquilo, não com unção, não com ato profético. O que muda a vida não é teatro, o que muda a vida é cada um mudar a sua própria vida. Exato, o professor José colocou ali, temos o exemplo em Calvino. Calvino foi alguém que através da palavra gerou uma grande mudança, né? Na cidade que ele morava, né? Então essa tem que ser a nossa mentalidade. Agora, não através de atos proféticos, de oração de quebra, de declaração disso ou daquilo outro, não. Nicodemos cita outro exemplo no livro dele, né? Que aconteceu em São Paulo. Um exemplo dessa técnica foram os outdoors espalhados pela cidade em São Paulo em meados de 1996 com os dizeres: São Paulo é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso. Não sei se tem alguém de São Paulo nos assistindo aqui que se lembra disso, mas eu já viajei várias vezes para São Paulo, muitos anos seguidos viajando para São Paulo. Eu lembro de outdoors, de placas, de faixas que tinham
Então a Maria colocou, eu lembro. São Paulo é do Senhor Jesus, o povo de Deus declara isso. Cadê? Isso diminuiu a violência em São Paulo? Isso aumentou o número de convertidos? Isso gerou frutos? Não, isso aí especificamente não. Não gerou absolutamente nada. Então, a gente não pode cair nesse engodo, né, nessa enganação. Não é assim que as coisas mudam. Né? E por mais que eles não admitam, tá? Importante isso aqui, ó. O princípio que está por trás dessa prática, né, de você falar que vai acontecer, de você decretar que Cristo é o Senhor, de que tal local é do Senhor Jesus e tal, de você declarar isso, essa prática é uma conhecida heresia. Quem fez o curso aqui de Seitas Heresias comigo, lembra que a gente falou sobre isso, é a heresia da confissão positiva, e que foi popularizada por nomes como Essek Kenyon, Kenneth Hagin, eu repeti o Kenneth ali, depois tem várias coisas para corrigir no texto aqui, desculpa. Kenneth Hagin e Benihim e Valnice Milhomens, né? Então, esses aí são os principais proponentes aí da confissão positiva. Aqui no Brasil tem também o R.R. Soares, também é um adepto da confissão positiva. Aliás, muitos que são envolvidos aí com o neopentecostalismo, né, são adeptos da confissão positiva. Então eles não vão falar, eles não vão admitir, mas essa declaração que eles falam, né, a declaração de fé, a palavra de fé que eles falam, é basicamente a confissão positiva. Em seu livro Super Crentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os Profetas da Prosperidade, o pastor Paulo Romeiro define da seguinte forma a doutrina da confissão positiva. A confissão positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula da fé ou a doutrina da prosperidade, promulgada por vários televangelistas contemporâneos sob a liderança e inspiração de Essek William Kenyon. A expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos com a nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Então, explicação do Paulo Romeiro, que é um pastor que tem um livro muito bom que fala sobre teologia da prosperidade, né, especificamente, e ele tem essa fala aí na página 6 sobre a confissão positiva. A Mariluz colocou, nessa época fizemos isso em Piracicaba. Então você é de Piracicaba, então, Mariluz. Mariluz não me deixa mentir. Tá aí alguém que lembra, que eu moro no Espírito Santo, né, mas eu fui para São Paulo várias vezes, eu lembro de ter visto isso. Aí eu lembro depois de um tempo, parece que mudaram uma lei lá e começaram a tirar todas as faixas, me confirma isso aí, eu lembro. Que numa das viagens, quando eu voltei para São Paulo, eu vi São Paulo limpo, sem pichação, sem faixa. Aí esse amigo meu que mora lá, que eu ficava hospedado na casa dele, ele falou comigo que parece que tinha mudado uma lei, estava proibido o tipo de faixa, tá? Mas até antes disso era muito comum. Então tá aí a Mariluce falando que isso aconteceu em Piracicaba também. Então a questão toda é bonito isso aí e tal, mas qual é o efeito disso? O que isso traz de efeito positivo no crescimento da Igreja de Deus, no crescimento do reino, no crescimento do Evangelho? Até agora a gente não vê nenhum, né? Quantos atos proféticos aconteceram em Brasília? Quantas igrejas, grupos de louvor, ministérios, diante do trono, foi lá gravar um DVD lá, gente. Fez unção de óleo, fez ato profético, fez um monte de coisa, declarou um monte de coisa, nada mudou. Olha o Brasil, na realidade até piorou, se a gente for olhar. Quantos presidentes, governadores, prefeitos receberam orações de pastores, imposição de mão, unção com óleo, né? E nada mudou. Quantos presidentes, governadores e prefeitos usam em vão o nome de Deus, se declaram cristãos, falam que são isso, que são aquilo, mas na prática não muda. Porque não é isso que muda, né? Tem que ter uma mudança de vida, né? Vale lembrar que a confissão positiva anda de mãos dadas com outra heresia muito conhecida no Brasil, a teologia da prosperidade. E ambos não encontram base nenhuma nas escrituras. Muito pelo contrário, tem como ponto de partida experiências pessoais e revelações diretas dadas por Deus aos envolvidos no movimento. Algo que ataca frontalmente um dos princípios mais importantes da reforma protestante, o sola scriptura, ou somente a escritura. Tá? Então isso é importante. Inclusive, esse evento que eu citei aqui, que participou desse monte de gente aqui que eu citei, essa pastora que organizou, a Ezenete Rodrigues,
ela, no vídeo que ela fala sobre o evento, ela fala que ela recebeu uma revelação direta de Deus, que era para fazer o evento, que Deus falou com ela até a data, ó, você vai fazer o evento assim em Brasília, na data, você vai chamar fulano. Gente, complicado isso, né? Essas coisas, é complicado você falar que Deus te deu uma revelação que não deu para mais ninguém, que só você que tem, que você é especial para Deus, né? Que Deus fala uma coisa que só fala com você, que não fala nem na palavra dele. É muito complicado isso. Então, eu tenho muita dificuldade com isso. Para mim, eu aceito o que está na palavra. Se não tá, pode ser até bonitinho, pode ser até legal, mas desculpa, eu só aceito o que está na palavra. É o princípio do sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Se não tem na escritura, tchau, babau. Para concluir, então, assim como é descrito em 1 João 5,9, sabemos que o mundo jaz no maligno. Não devemos ignorar isso. Então, isso é fato também. A gente não pode ignorar que há mal no mundo. O mundo, como a palavra diz, jaz no maligno, está no maligno. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que a Bíblia é o nosso manual de vida e prática. E não podemos crer e muito menos ensinar algo que ela não ensine. Né? Não é porque o mundo jaz no maligno que eu vou falar que tudo é demônio. Que tudo que acontece é demônio. Se um pneu fura, é o capiroto que fez o seu pneu furar. É uma legalidade, é um pecado, é isso. Não. Né? Existem, como já foi falado, males naturais, males circunstanciais. Né? A gente tem que saber interpretar e diferenciar isso. Né? O Reinaldo colocou, é que a pessoa chama a responsa para ela e não a Deus, verdade. Um pensamento muito antropocêntrico. Aliás, muito comum dessas heresias, né? É uma coisa muito voltada no homem. O homem que faz, o homem que não sei o que, o homem que batalha, o homem que guerreia, é o homem que ora. Eu fiz, eu aconteci e tal. Deus fica ali como um mero objeto, uma peça, uma ferramenta, mas aqui não vai existir o princípio do solus Christus, soli deu glória, que é só agora só a Deus. Não vai ter esses princípios, não vão ser observados, né? Exatamente, Mariluz, essa é a palavra. Deus se torna um coadjuvante, está ali para ajudar, mas não é o foco principal de tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, finalizando ali, não podemos esquecer também que muito antes dos ensinos desse movimento, a igreja e os cristãos do século passado combateram o bom combate, fizeram parte do avanço e crescimento do reino de Deus aqui na terra, tendo como referência unicamente os ensinos adivinhos da palavra de Deus. Né? Eu gosto muito de história da igreja. Eu estava conversando até na última aula com o professor José, ele também gosta de história, e eu gosto muito de ler, tenho vários livros aqui, eu dou aula em um outro seminário, eu dou aula de história da igreja lá, e quando você tem contato com a história da igreja, é muito lindo, né? Você vê várias coisas ali acontecendo, você vê como que Deus usou vários homens e mulheres fracos, pecadores como nós, e eles não usaram nenhuma dessas táticas aí, cara. E a igreja cresceu, a igreja avançou até chegar até nós. 2000 anos de igreja aí, muita coisa aconteceu. Eu até citei, tivemos a reforma do século XVI, tivemos os grandes avivamentos do século XVI, XVII, XVIII, e muitos homens de Deus que levaram o evangelho ao mundo, pregando a outros povos, colonizando países, traduzindo as escrituras, que nunca usaram as manobras ensinadas pelo movimento de batalha espiritual. Eles colocam que eles são uma revelação para o final dos tempos, que Deus deu esse movimento, essa revelação para expandir a igreja. E o que aconteceu desde que a igreja, desde o primeiro século lá, desde Atos até os nossos dias de hoje, que nenhum dos homens, eu não vou nem dizer Jesus e os apóstolos não, mas o que veio depois, né? Tanta coisa aconteceu e nenhum deles usaram essas heresias, esses ensinos, e a coisa aconteceu. E aí? Alguma coisa está errada. A conta não bate, a conta não fecha. É muito edificante, reflexivo, transformador a experiência de entender a história. Eu aconselho a todos, assim, se você tiver oportunidade, faça um curso de história da igreja, estude. Na FATES nós temos lá a disciplina, lá, tanto no curso de teologia N1, quanto no bacharel, né? A gente tem ali a disciplina de história da igreja, então vale muito a pena, né? E é isso, então temos que tomar cuidado com isso, com essas heresias, né? E hoje então a gente finaliza essa parte aqui dos principais ensinos. Tem mais coisa? Tem, mas são coisas que acabam entrando dentro disso que a gente falou, tá? No livro do Nicodemos ele fala algumas coisas a mais, mas eu achei interessante pontuar os principais, aquilo que eu considero o principal, que a gente vai encontrar na maior parte aí
dos líderes desse movimento ensinando, né? Achei que alguns não seria legal falar, porque por causa do tempo mesmo a gente tem outros temas, né, para abordar, que eu acho mais produtivo. E é isso, nossa aula termina aqui hoje. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Se tiver, o microfone está aberto para vocês. Fiquem à vontade aí para comentar. Semana que vem a gente continua normalmente. Já tem as outras aulas já estão prontas já, tá? Já falei que são 10 aulas. As outras aulas já estão prontas. Talvez eu atualize algumas coisinhas. Tem livro que eu estou lendo ainda, tem outros que eu estou relendo. Então às vezes eu sempre acho interessante colocar, mas a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes a partir das próximas aulas. Então não percam. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Não, é interessante ver o professor José Augusto falou, né? Que é quando a gente começa a entender a história da igreja, a gente para de cair em um monte de coisa, né? Cai um monte desses erros e tal, porque às vezes, eu falo porque eu já vivi também, meio assim, conheço pessoa que pensa dessa maneira, é um ensino errado que a pessoa carrega, muitas vezes por ignorância mesmo, né? Não tô tirando, claro, a responsabilidade da pessoa, que ela tem que ler a palavra, tem que buscar tudo direitinho, mas é tipo, o erro que não sei se você já ouviu falar daquela expressão, uma mentira contada muitas vezes, Sim. A pessoa escuta tanto que acredita que é verdade. Acho que é a mesma coisa, né? Sim. E cara, eu vou te falar, eu vou até mais fundo. Eu conheço gente que está envolvido com esse movimento assim, que é gente sincera até, no sentido de que acha que isso é verdadeiro mesmo. É como você falou, eu também já tive um período, eu já fui adepto desse movimento. Eu sempre tive, não vou mentir pra vocês, eu sempre tive dificuldade com algumas coisas, mas eu já fui envolvido. Eu já participei de igreja onde tô falando não tô falando de outras pessoas, eu já ministrei cura e libertação com pessoas, em grupo, já preguei sobre isso, sabe, antes de ser pastor, mas já fiz esse trabalho, já li livros, já participei de vários seminários com pessoas que são autoridades aqui desse movimento aqui e tal. Depois que a coisa começou a mudar mesmo, depois que eu tive contato com a teologia reformada. Quando eu comecei a estudar a teologia reformada mais a fundo, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu comecei a estudar a teologia reformada com o intuito de refutar o calvinismo. Refutar a tulipa. Eu falei, eu vou refutar esse negócio. Bobinho eu, né? Porque é uma coisa que já tem tantos anos aí, ninguém conseguiu refutar, eu né? Helles Motal ia conseguir. Só que quanto mais eu estudava, eu falei, cara, isso aqui tem coerência. Isso aqui é bíblico, isso aqui faz sentido. Aí eu comecei a rever uma série de conceitos, inclusive com relação a isso, né? A Camila colocou, conheceu a graça resistível, né? Exatamente, quando a ficha começou a cair aos pouquinhos, dá aquela luta, né? Porque você tem um ensino que tá... E isso a gente tem que compreender, por isso que eu falo que a gente tem que ir devagar com certas pessoas, porque não é da noite pro dia. Eu demorei para cair a ficha completamente sobre a graça irresistível, sobre a doutrina da graça como um todo, sei lá, pelo menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. O que mudou realmente foi quando eu li o livro do John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo, ou Por Quem Cristo Morreu, né? Ele tem 2 títulos. Um título maior que é Por Quem Cristo Morreu, e um subtítulo que é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Esse livro foi um divisor de águas para mim. Ele saiu pela editora PES aqui no Brasil. Mas eu demorei, cara. Olha que eu leio, eu gosto de ler pra caramba, tal. Imagina quem não lê muito. Imagina quem só fica com o conteúdo ali da igreja, com aquilo que é ministrado pelo pastor, ou por esses supostos apóstolos, né? Eu tenho um amigo conhecido que é apóstolo, cara. Eu tenho. Que conviveu comigo, que é apóstolo hoje. Sabe que eu não acredito naquilo. Sabe que, tipo, eu não bato com aquilo ali, né? Aquilo ali pra mim eu não aceito, né? Enfim. Mas eu até entendo que muitas dessas pessoas são sinceras, creem de uma maneira errada, assim como eu lá atrás criei de uma maneira errada, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos, eu fui entendendo que a coisa não era bem assim. O José colocou, eu também tenho meu ex-pastor. Cara, é triste, temos que orar por essas pessoas. Agora, vou dizer que não tem gente que é mau caráter? Eu vou dizer que
que nesse movimento aí não tem gente que usa para manipular as pessoas? Tem. Gente mau caráter tem em tudo quanto é lugar, até nas igrejas históricas e reformadas, né? Gente mau caráter tem em tudo quanto é canto, né? A gente não pode confundir as coisas. Então tem gente mau caráter que se aproveita disso aí, porque é um movimento muito fácil de se criar uma manipulação, é muito fácil de, através dele, se criar uma dependência das pessoas. Quem trabalha com esses movimentos já vi que se cria uma grande gama de seguidores. Uma vez eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome, que ela não era de igreja nenhuma. Ela já tinha passado por várias igrejas, mas ela não firmava em igreja nenhuma. Mas ela era tida uma pessoa que tinha muito conhecimento nessa coisa de batalha espiritual, de cura, libertação, disso, daquilo. E ela tinha vários seguidores assim que volta e meia ligava para ela, pedia para ir na casa dela e orar. E essa pessoa não estava debaixo da direção do pastoreio de ninguém, mas ela meio que pastoreava várias pessoas por conta própria, porque ela era uma líder de cura e libertação, que entendia muito, que já tinha participado. Acontecia muito isso. E essa pessoa, volta e meia, também recebia ofertas, ou seja, rolava o dinheiro também, ela não pedia, ela não cobrava, mas volta e meia alguma pessoa que ficava dependente daquela pessoa, acabava dando uma oferta, dando um valor em dinheiro, enfim. Isso não é bíblico, é triste. Temos que orar por essas pessoas, para que Deus abra, né, os olhos dessas pessoas, assim como abriu os nossos. E é isso. Falar mais alguma coisa, Isaías? Não, tranquilo. Eu só não sei se eu estou errado, professor, mas minha crise em relação a esse movimento não é com os membros, mas é com os pastores. Sei lá, de 10 pastores desses movimentos, um é sincero, isso na minha vivência, né? E 9 é pilantra. Assim. Eu conheci alguns pilantra também que chega da raiva, velho. Eu conheci um também. Mas eu conheço alguns que são sinceros. Quando eu digo sincero, é no sentido de ele acredita que aquilo é a verdade mesmo. Ele acredita que a coisa é daquele jeito. Tem alguns que eu já tive contato que você fica assim, eu fico na dúvida. Mas tem alguns que eu já conversei, já troquei ideia. É igual o pastor, um pastor conhecido que eu tenho que se envolveu com coaching, né? E ele levou o coaching para o púlpito da igreja. Que eu até assim, eu não tenho problema do coaching no aspecto empresarial, né? O coaching no aspecto empresarial já é uma coisa que existe há muito tempo, no sentido de tentar dar um ânimo ali, fazer a empresa produzir mais e tal. Eu até falei sobre isso no curso de Seitas e Heresias. Eu acho sempre que o coaching, nesses casos, joga muito mais do lado da empresa do que do funcionário, né? Mas, enfim, eu não vou dizer que eu não posso afirmar que aquilo é pecado, né? Porque é feito com o intuito de fazer o funcionário vestir mais a camisa, de produzir mais e tal. Eu mesmo, quando trabalhava numa empresa aqui, muito antes de estourar esse negócio de teologia, de coach, essa coisa no Brasil aqui, esses eventos que tem aí, a empresa que eu trabalhava, volta e meia, nos finais de semana, às vezes na sexta, assim, na parte da tarde, tinha sempre uma palestra de um coach que às vezes vinha de fora do Brasil, ou às vezes daqui mesmo. E cara, de uma certa forma, era uma parada meio psicológica, assim, funcionava. Porque na segunda-feira você estava lá todo animadão para trabalhar, porque faziam promessas de prêmios, não sei o que. Então, tinha ali o seu funcionamento. Mas, trazendo isso para o aspecto da igreja, não dá. E esse amigo meu começou a levar isso para a igreja. Começou a levar isso para o púlpito. Ele participou de uns negócios de coaching aí. E, cara, tentamos conversar com ele, trocamos ideias. Cara, mas e isso? A Bíblia fala isso e aquilo, parará. E o cara, sim, meio que ficou cego, assim, sabe? Não adiantava que você não conseguia convencer ele. Aí você tem que fazer o quê? Nada, deixar, cara. Cada um é responsável pelos seus atos, né? Aí tem alguns que eu não acho que é maldade, não. Às vezes o cara tá enganado, tá ali no engano, ele acha, de forma sincera, que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai ajudar, que aquilo ali é a forma correta de agir. Às vezes falta o conhecimento bíblico, falta confrontar, né? Cara, quanta coisa que eu já preguei, eu já ensinei, eu já acreditei, que eu não tinha o mínimo embasamento bíblico. Aí, hoje com o embasamento bíblico é diferente, você leva tudo pra palavra, você vai ver. Pô, é muito fácil a gente cair no erro. Se a gente não tiver a Bíblia do lado ali, como única regra de fé e prática, a gente cai mesmo, vacila. Exatamente. E é isso. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez aí agradeço pela participação de todos. Daqui a pouquinho eu coloco lá o link do vídeo, vou fazer o upload já e coloco também o material. Eu vou até, na realidade, deixar para amanhã, postar amanhã, que eu vou revisar o texto,
Ou eu posto hoje, depois eu posto a versão corrigida, que tem uns errinhos de português lá. Aí eu vou corrigir depois e posto lá. Tá bom? Isaías, ora pra nós aí pra finalizar. Você sempre faz a oração de abertura, faz a de fechadura hoje. Claro. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor permitiu que nós aprendêssemos esse conteúdo. Queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, que possamos abençoar a tua igreja, possamos edificar a vida um dos outros, Senhor. Amém. Em relação também a essas pessoas que estão em engano, que o Santo Espírito os conduza à verdade, que eles possam voltar os olhos para ti e pregar o evangelho verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, antes de vocês